Aí no seu cultivo tem aquela suculenta que tá feinha, capengada, que você já tentou de tudo com ela e ela não desenvolveu, não foi pra frente? Então o vídeo de hoje é pra você, porque eu separei aqui 5 dicas, 5 segredos aí que você colocando em prática, elas vão desenvolver e ficar bonitas. Um desses segredos é a poda. Essa maúna, por exemplo, ela já esteve bem feia, bem capengada. Então eu aproveitei que ela já estava feia, fiz a poda e hoje ela está aqui, ó, lindona, dando várias mudas. Então o vídeo de hoje tem essa dica e outras para você. E também atendendo o pedido da amiga inscrita no canal, a Rita de Cássia, que ela colocou como manter as suculentas sempre bonitas. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Aqui quem fala é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu não estou muito bem porque eu estou rouco, minha garganta está bem ruim, mas eu vou tentar gravar esse vídeo aqui para você, porque hoje nós temos aqui 5 segredos aí para você ter as suculentas sempre bonitas e saudáveis. E esses 5 segredos aí incluem a adubação no momento certo e na dosagem certa, nós vamos conversar sobre isso. Entre esses segredos também tem a questão da poda. Vou falar para você bem discriminadamente aí, explicar para você a importância da poda durante o vídeo também, para você ter as suas suculentas bem bonitas e saudáveis. Inclui para você também aí sobre esses 5 segredos, sempre aplicar aí um defensivo, um fungicida, um inseticida e também um fertilizante, que ajuda bastante aí a manter as suas suculentas lindas e saudáveis. Entre esses segredos também tem a questão de observar a questão da rega aí, verificando sempre se o substrato está seco. Então nós vamos conversar bastante aí sobre a questão da rega e o momento certo de fazer a rega. E o 5º segredo aí no caso é desmistificar para você algumas coisas que você vê na internet, achando que as suculentas das pessoas estão sempre lindonas e as suas não. Então, se você já achou interessante o tema e acredita que o vídeo vai ser bom, já vou te pedir para deixar o joinha. Se não é inscrito, eu já vou te pedir para se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você sabe que gosta de suculentas e que essas dicas do vídeo de hoje vai ajudar elas também, tá bom? E vamos seguindo aí com as dicas do vídeo de hoje. Mais uma vez, então, eu vou pedindo desculpa pela voz de Pato Donald, mas a gente tem que continuar com o trabalho. Então, eu espero que você compreenda. A voz não tá boa, mas vou tentar caprichar nas dicas aqui para você. E revertendo a ordem, eu falei que o 5º segredo seria essa questão, então, de que as suculentas das pessoas não estão sempre bonitas, né? Então, o primeiro segredo é que nem sempre todas as suculentas ficam bonitas o tempo todo, como é o caso aqui, ó. A paraguaense, agora no momento, ela está lindona, mas até ela tem momentos que ela tem cochonilha de carapaça. Um outro modelo também, um outro exemplo, é essa daqui que é a orelha de elefante. Agora no momento, ela está se recuperando, ela está realmente bonita novamente, está até dando mudinhas, né? Mas já teve períodos aqui que ela foi bem atacada aí por fungo, e aí eu coloquei ela num cantinho aqui, que a gente chama de UTI das suculentas. É onde a gente coloca elas para poder dar um tratamento intensivo, um tratamento extra para elas. E aí esse é o primeiro segredo então, é você separar um cantinho aí do seu cultivo, do seu quintal, do seu jardim, para colocar essas suculentas que precisam de um tratamento extra, até elas se recuperarem. Como foi o caso dessa daqui, ó, que é a gigântea. Ela sofreu um ataque de fungos, deu um apodrecimento de caule, eu fiz a poda, replantei, e hoje ela está aqui, ó, lindona, já dando outras mudas, então dá para poder recuperar essas que a gente coloca lá no cantinho da UTI e mostrando outras com outros temas aí para você, até que essas se recuperam. Até porque quando a gente passa para você uma dica de inseticida, de fungicida, de poda, daquilo que dá certo, é porque a gente fez na prática que deu certo, e aí eu vou lá e levo a dica para você. Então, para você ter uma ideia, elas não estão sempre lindonas, mas com os cuidados que a gente dá para elas e passa a dica para você, elas podem voltar a ficar lindonas novamente. Como é o caso dessa Mona Lisa, por exemplo. Ela tá com a mancha aqui, ó. Eu mostrei há poucos dias aqui, a mancha estava bem maior. Apliquei um defensivo, um fungicida. E hoje, ó, quando eu puxo aqui a câmera para longe dela, quase nem dá mais para ver a mancha. Ou seja, ela continua bonita. Então é uma forma de você manter
as suas plantas sempre bonitas é aplicando aí um defensivo uma vez por mês e fazendo aí os cuidados básicos que a gente passa para você aqui de dica nos vídeos, né? E para fazer uma analogia, uma comparação, por exemplo, hoje eu estou aqui sem voz até para gravar o vídeo, estou gravando na teimosia mesmo, né? Para passar dica aí para você. Mas olha para você ver, mesmo eu me cuidando, hoje eu estou com a garganta ruim. A mesma coisa são as plantas. Mesmo você cuidando, um período ou outro ela vai ter um probleminha aí, mas o importante é você não desistir. Então já vou seguindo com você aí para a segunda dica, para o segundo segredo aí, para você ter sempre suculentas lindonas. As suculentas normalmente, quando elas estão passando por algum problema, seja na raiz, no caule ou algum problema, normalmente elas jogam para fora raízes, mostrando para você que ela está precisando ser replantada ou transplantada. Então o que você pode fazer? Você pode fazer a poda e colocar ela num local onde ela vai desenvolver mais raízes e fincar essas raízes no vaso ali no substrato e ela começar a crescer e rapidamente começar a desenvolver e ficar bonitona novamente. Como é o caso dessa daqui, ó. Ela estava bonita, de repente ela começou a dar um problema e aí eu fui observar, ela estava liberando já raízes no caule, mostrando que precisava ser podada e replantada. E aí quando eu fui verificar, o caule dela estava cheio de cochonilha carapaça, e aí eu fiz a poda e ela já começou a liberar várias raízes. Então, o segundo segredo para você ter sempre as suas suculentas bonitas e saudáveis é realmente a questão da poda. Viu que tem um problema, viu que ela realmente não está desenvolvendo, poda ela, porque assim ela vai criar novas raízes e através dessas novas raízes ela vai ter mais força aí para seguir bem bonita e bem lindona como você deseja. Em relação à poda, que é o segundo segredo, a segunda dica aí para deixar as suculentas sempre bonitas, tem essa aqui de trás aqui, ó, olhando aqui o vaso, as plantas estão todas bonitas, parece que está tudo perfeito. Mas essa maúna aqui, ó, que a gente conhece como maúna portuguesa ou até mesmo híbrida vermelha, olha para você ver, ó, ela estava ali dentro de um vasinho e o que eu fiz? Eu fiz a poda dela já tem uns 5 dias e aí eu coloquei ela dentro daquele vasinho sem substrato para dar prazo dela enraizar. E é assim que a gente faz aqui, a gente vai lá, faz a poda e coloca ela num vasinho sem terra, sem substrato, como o caso aqui, ó, você consegue ver ali. Olha aqui para você ver, ó, não tem terra, não tem nada aqui no vasinho, ó. Ele só está aqui no meio para poder servir de apoio para ela não se molhar no caso de chuva e de rega aqui neste vaso, né? Então aqui, ó, vou deixar por alguns dias, dentro de um mês mais ou menos, ela já vai estar prontinha, cheia de raízes aí para poder ser replantada. E aí eu deixo ela junto aqui para ela continuar tomando o sol da manhã, mesmo sendo decapitada, porque aí ela vai pegando a energia do sol e se recuperando também. Nós já fizemos isso aqui com várias plantas, incluindo essa daqui que é a pálida. Essa baciada de pálida aqui é tudo decapitação, é cabeça de outras plantas que acabou pegando cochonilha, dando um problema ou outro. Eu fui lá e fiz a poda e trouxe para cá, coloquei no substrato seco, enraizou e hoje está desenvolvendo muito bem, já dando mudas. Tem também o caso dessa daqui, que é a Afterglow, que também teve um problema aí no caule, porque ela deu muita muda e ela começou a enfraquecer o caule, e eu vi que ela precisava de uma poda, podei e ela já está se recuperando. A Crispate Beauty também, eu vi que ela parou de desenvolver, então fiz uma poda nela também, deixei ela enraizar e hoje ela já está desenvolvendo muito bem também. Então são coisas que a gente vai fazendo que quando você percebe que a sua planta está com um problema ou outro, a melhor coisa a fazer é fazer a poda, porque através das novas raízes que vão sair, elas vão sair muito mais forte e aí a planta vai desenvolver muito bem, como é o caso aqui, ó. A Peach Pride, eu mostro baciadas dela aqui, mas até ela de vez em quando a gente precisa fazer a poda aí de algumas mudas e faz a poda, coloca no substrato seco, deixa enraizar, logo logo ela pega força e já começa a dar um monte de muda. Então é uma excelente dica aí também a questão da poda.
O terceiro segredo aí para você ter sempre suculentas lindonas e saudáveis é usar aí um fungicida pelo menos uma vez por mês. Às vezes a gente acha que tem que aplicar o fungicida só quando vê o fungo lá na planta. E você pode evitar muito aí, até mesmo que os fungos cheguem nela, se você aplicar um fungicida nela uma vez por mês. Então, mesmo as suas suculentas estando limpinhas e bonitas, é necessário você aplicar um fungicida pelo menos uma vez. Se você não tiver o fungicida, você aplica o sulfato de cobre uma vez por mês, porque ele vai ajudar a deixar as suas suculentas mais férteis, e aí mesmo que apareça um fungo ou uma praga ou outra, ela já vai estar fértil, liberando para você outras mudas, e aí você consegue salvar a espécie através daquelas mudas novas que vai saindo. Mesmo se você não conseguir salvar a planta mãe, vai ter sempre uma mudinha por ali, para você continuar aí perpetuando a espécie das suas suculentas e tendo suculentas sempre bonitas e saudáveis aí no cultivo, tá bom? Normalmente eu deixo como dica aqui o sulfato de cobre e o Fungitó. O sulfato de cobre ele é um fertilizante que vai fazer com que a sua planta fique fértil. Então mesmo no momento que ela está atacada de fungo, ela permanece fértil dando novas mudas. E já o Fungitó você aplica aí uma vez por mês, porque ele é um defensivo que vai defender e proteger a sua planta, como ele fez aqui com a orelha de elefante que eu falei lá atrás para você. Se não fosse a aplicação do Fungitó, hoje talvez ela não estivesse aqui voltando a ficar bonita e até liberando muda. Então quando você faz essa mistura aí de aplicar um fungicida num mês e um sulfato de cobre no outro, você cuida e faz a sua planta ficar fértil. E o quarto segredo aí para você ter sempre suculentas bonitas e saudáveis é a questão da adubação. Este daqui é o 414-8, que é o NPK, mas pode ser qualquer adubo. É importante que você não deixe faltar para suas suculentas a adubação pelo menos uma vez por mês e numa quantidade bem pequenininha, não precisa exagerar. Como é o caso aqui, ó, eu sempre uso para vasos grandes uma colher dessa daqui, que tem a medida de 7,5 ml, que significa aí uma colher de sopa normal, né? Então você vai encher lá uma colher de sopa, se você não tiver uma dessa aqui no momento, e vai lá num vaso grande e espalhar pelo vaso todo e em seguida fazer a rega. Vou deixar para você um exemplo na prática de como fazer para você entender melhor. Em relação à questão do adubo, a gente sempre faz a opção aqui por dar um adubo para elas mais rico em fósforo, né? Como é o caso desse NPK aqui, ó. Ele é o 414-8, o número 14, ele representa aí o fósforo. E aqui a gente sempre gosta de comprar aí os adubos ricos em fósforo, porque o fósforo ele vai ajudar na reprodução da planta, fazendo com que ela dê muito mais mudas. Então, além dela permanecer bonita, saudável, ela vai continuar reproduzindo e trazendo aí muito mais mudas para você. Mesmo essas que a gente sabe que já é de dar muita muda, que brota muito, né? Igual essa daqui mesmo, que é a mini paraguaense junto com a paraguaense, a gente já sabe que ela reproduz muito, dá muita muda, mas mesmo assim a gente não deixa faltar para ela um adubo aí rico em fósforo. Às vezes é o NPK, às vezes a farinha de osso. Então a gente sempre procura colocar aqui adubos ricos em fósforo para elas continuar reproduzindo cada vez mais e dando aí sempre mais mudas, né? Porque é tudo que o cultivador e cultivadora de suculentas gosta, que é aquela que realmente enche os vasos, floreiras, cuias. O quinto segredo, então, para você ter suculentas sempre bonitas é a questão da rega. Só regar mesmo quando o substrato estiver totalmente seco, nos períodos aí que você consegue controlar a rega, né? Quando é período de chuva não dá para controlar, mas você pode colocar um substrato bem drenante, airado, que já ajuda. Colocou o palito, verificou que ele saiu limpinho e sequinho, mesmo se saiu uma sujeirinha ou outra, mas ela estiver sequinho, então significa que está na hora de regar. Então, nunca regar a suculenta porque você está com dó dela e acha que é uma covardia olhar para a planta e não regar, porque tem pessoas que acham que para amar a suculenta dela e para cuidar bem ela tem que jogar água todo dia. No caso das suculentas, é só quando o substrato realmente estiver sequinho, nos períodos aí que você consegue controlar a rega, né? Que são os períodos, por exemplo, agora
de outono e inverno, você consegue controlar bem, porque não chove tanto. Então, passou ali uma semana, você vai lá e viu que o substrato está sequinho, então você pode regar sem medo nenhum, porque é através da rega que você vai levar para ela os nutrientes que estão ali do adubo. Toda vez que você rega, você molha o adubo que já está ali e ele é que vai levar o nutriente para sua planta. Através da rega, as raízes vão absorver tanto a água para poder se hidratar, quanto os nutrientes que estão ali no meio daquele substrato molhadinho. Então é por isso que é tão importante a questão da rega. Só não pode exagerar no caso das suculentas, tá bom? Algumas suculentas, como as suculentas pendentes, por exemplo, elas aceitam um pouco mais de rega, né? Nós sabemos disso. Esse aqui, por exemplo, que é o Sedum burrito, ele aceita um pouco mais de rega. Então aqui no cultivo nosso, nos períodos que está mais quente, a gente rega ele aí a cada 3 dias, por exemplo, e ele aceita um pouco mais de rega. Então a gente nem precisa vir aqui com o palitinho ou com alguma coisa para verificar como que está o substrato, porque a gente já sabe que ele aceita um pouco mais de rega, então a gente rega a cada 3 dias, né? E ela vai muito bem no cultivo. Mas nós sabemos que nem todas as suculentas são assim, então essa regrinha que a gente deixa aí de colocar o palito e observar se está seco são com as outras. Outra também que não importa, com um pouquinho mais de rega até gosta, é esse daqui que é o senécio verde e junto com ele o senécio azul. Os senécios normalmente eles gostam de um pouco mais de rega. E muitas pessoas me pedem dicas de como regar aí o senécio verde, senécio azul, os colares, né? Então é por isso que eu estou deixando essa informação para outras pessoas também que têm a mesma dúvida, né? Que essas suculentas aqui, elas aceitam sim um pouco mais de rega. Cada 3 dias pode fazer a rega dela tranquilamente, que ela só tem a desenvolver e ficar cada dia mais bonitona. Me perguntam muito também a rega das gigantes, se a gente rega a gigante do mesmo jeito que as outras suculentas. E na verdade sim, as gigantes a gente rega em períodos mais quentes, a cada 4 dias, 5 dias. Em períodos mais frescos a gente passa até uma semana sem regar e ela vai muito bem no cultivo. Não tem problema em relação à rega não, porque elas são plantas que têm as folhas bem gordinhas, o caule bem grosso, então elas armazenam muita água para poder sobreviver aí por alguns dias tranquilamente, sem uma nova rega. A gente só não deixa elas ficarem estressadas faltando água, porque isso aí a gente percebe que a planta também não fica tão bonita. Porque uma forma de você olhar para sua planta e ver se ela está desenvolvendo é isso aqui, ó, multiplicando, dando mudas, que a gente vai tirando e colocando aqui em volta. E uma coisa também é você olhar para sua planta e ver que a folha dela está brilhando, que ela está viçosa, que ela está com vigor. Então é isso que a gente observa muito aqui antes de fazer a rega. A gente vem e não dá para ficar fazendo com palitinho em todas elas. A dica que eu deixei é para quem tem poucas, né? Que dá para fazer assim. Mas no nosso caso, a gente vem depois de alguns dias sem rega e olha para a planta e vê. Se ela estiver realmente com viço, brilhante, bonita, a gente sabe que ela ainda aguenta passar mais uns dias sem rega. Então, dependendo da ocasião, a gente nem rega naquele momento, porque ela ainda está bem viçosa, brilhante e bonita. Mas para quem é iniciante no cultivo, a gente deixa a dica do palito, porque lá atrás, quando nós começamos, a gente fez isso e dava muito certo, né? A gente sempre deixava ali um palito de churrasco, alguma coisa pontiaguda por perto para poder conferir. Mas lá no início a gente tinha pouquinhas, então dava para fazer esse procedimento. Hoje a gente opta por passar 5 dias em períodos mais quentes sem regar. Tá quente, passou 5 dias, a gente vai lá e rega, 4, 5 dias. E em períodos mais frescos, a gente passa aí de 7 a 8 dias sem regar e elas vão muito bem também no cultivo. Então isso aí vai variar também da sua região, da temperatura, do calor, se venta muito. Então cada um tem um cultivo de acordo com a região que mora, tá bom? Não é uma regra, são só dicas. Então este aí é o nosso 5º e último segredo do vídeo de hoje, que eu acredito que nem seja segredo para muitas pessoas, mas como a gente sempre faz o vídeo aqui, acreditando que está chegando novas pessoas
e que são iniciantes no cultivos. Então, por isso que a gente passa, então, sempre faz aí uma atualização dessas informações aí para você, tá bom? Então, ó, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou e não for inscrito ou inscrita por aqui, já vou te pedindo que se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o joinha, porque assim o YouTube vai entender que você gostou e sempre pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você, tá bom? Então, para você que está ficando até o final do vídeo, lembrando a você que se você tiver dúvidas no cultivo, anota suas dúvidas aí, porque nós temos uma nova live agora, na próxima sexta-feira, dia 12, às 19 horas. Então você é meu convidado e minha convidada, e eu te espero lá, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.